Bom, dando continuidade à nossa aula sobre a estética, a gente chega no Renascimento italiano dos séculos XV e XVI, que a gente chama de Quatrocento. É o movimento da arte do Quatrocento, do século, né? Bom, Wolfling é um teórico da arte que vai escrever vários livros sobre história da arte e analisar também a história da arte. E ele vai dizer que a Itália, basicamente o 400 se deu na Itália, vai ter dois renascimentos, o 400 e o século XVI. É em Florença que a fermentação de descobertas técnicas e a sede do Cupito Sapiendi mostram melhor do que em qualquer outro lugar a problematização de toda a pintura que levou esta a sair da arte primitiva. A fixez da tradição sucedem-se no princípio de 400, os tarteios da inteligência. A tranquila e beatifica certeza dos últimos giotescos desaparece. Porque assim, vão desaparecer toda a arte gótica da Idade Média, né? Há em Florença uma aventura de ciência, uma sede de descoberta que conduz tudo e guia a arte em linha reta do arcaísmo ao classicismo. A arte, nesse sentido, ela vai se aproximar profundamente do campo da ciência, que vai surgir e aflorar dentro do Renascimento, né? Já, já com o fim da Inquisição, já com o surgimento das teorias da matemática, da astrologia, né? Dizendo que o Deus não é o centro do mundo, enfim, isso tudo vai se conectar com o campo da arte. O gosto do mundo sensível é decisivo. O universo material passa a ser estimado por si mesmo e não como língua simbólica. Daí, em particular, a primeira conquista de Florença será o corpo humano e a figura humana. Passam de novo a ser desenhado muito a figura humana, os nus, dentro dos ateliês, né, dos aprendizes, sempre colocando aquela questão que eu já disse, né? É, trabalhando com a ideia da perspectiva classicista, né, da antiguidade, que havia toda uma matematização do espaço e do corpo humano. É também o nascimento e o desenvolvimento da pintura de cavalete. Aqui o realismo é mais minucioso, vai ao pormenor e rivaliza com a natureza na sua cópia. Lembra, são aquelas imagens que vão trazer as sombras, as nuances, os detalhes dos tecidos, das roupas, com bastante minuciosidade, né? É, pois, como se disse, um naturalismo limitado. O drama e a decoração, logo a intenção, sobrepõem-se ao naturalismo, nunca lhe deixam o campo livre. O espetáculo real nunca se basta em si mesmo. A expressão e o gesto é mais frequentemente imaginado do que observado. A decoração e a paisagem do fundo é muitas vezes convencional. Dando continuidade ao pensamento do 400, a gente vai dizer que o artista mais representativo desse tempo é Botticelli. De um modernismo agudo, é, no entanto, o mais quatrocentista. É o mais nitidamente linear e linearista de todos esses pintores. E é o mais apaixonado pelo instável e pelo fugidio. A sua arte é feita de quatro elementos: a uma estética do traço, do aplate, do arabesco e, sobretudo, da estética do instante. Só para
dar um exemplo. Botticelli, são essas imagens que eu mostrei naquela aula retrasada. Ó, do século XVI ao classicismo evoluído. A estética do Renascimento italiano do século XVI é caracterizada pela descoberta do indivíduo, o homem singular, que é um surge. Você lembra que eu falei que vai surgir? A gente até conversou sobre isso. Vai surgir o sujeito nesse momento, a individualidade, o pensamento de que o homem existe em si, né, de que ele pode criar, que ele se autogere, de que ele existe na sociedade. Tudo isso vai surgir na Renascença, né? E isso é extremamente importante na cultura da arte. Nessa época já não se encontra o elemento gregário de um grupo de fiéis ou de uma religião, mas o composto único dos elementos físicos, psíquicos e intelectuais do sujeito, do indivíduo. Entre esses indivíduos, o Renascimento pôde distinguir e viu surgir alguns homens que não eram somente manifestações interessantes do gênus homem. Antes nele encarnavam muitos homens. É o homem universale, o gênio universal como Dante, Alberti e, sobretudo, Leonardo. Nesse sentido, a arte da Renascença, o Renascimento, ele vai se vincular à arte da Antiguidade, no sentido da representação com as estruturas das matemáticas. A ressurreição da Antiguidade começou no século XII. Com a ajuda dos antigos poetas, descobre-se a beleza da natureza. Não é já inimiga para o santânico Marascope. Não é um elemento aberrante, maldito e temível, embora nos escape não seja redutível a essas ordens. Desde Boccaccio até os poetas do século XVI. Surge uma nova concepção da arte. Na Idade Média, a arte é para o esteta um serva, um raciocínio, que tem a ver com a perfeição de Deus, certo? Que se caracteriza sempre por qualquer coisa racional e unicamente racional. O ideal na Idade Média é o santo, precisamente aquele que aniquila o sensual e o animal. Essa espécie de raciocínio distingue-se pelas suas realizações. A vontade intervém, mas se essa vontade brota do impulso, é ainda sensual e deve ser a vontade dirigida da justiça que tende para a utilidade, que tem a ver com a perfeição e o útil. E aí é a retomada de Sócrates. Deve obedecer o código moral e as prescrições jurídicas da irmandade e do artesanato. A arte da Idade Média é anestética, certo? A preocupação da beleza não existe, a arte visa apenas a utilidade. Os clérigos protestam contra o embelezamento das igrejas. Os artistas imitam a natureza, mas porque a natureza é um ser vivo de Deus. Imitar a natureza é rezar. A arte encontra o seu lugar entre a vida ativa, segundo a justiça, e a vida contemplativa, segundo a oração.
O ativo na arte é o ato de fé, o contemplativo é a contemplação divina. Por isso que os objetos de arte da época da Idade Média são todos objetos do religioso, do sagrado. Bom, aí vem o Renascimento. No Renascimento, a beleza sensual glorifica na sua própria raiz as manifestações mais altas da arte. A vida não é só a vida contemplativa. O homem já não despedaça a sua sensualidade. É preciso desenvolvê-la. E é este o verdadeiro artista, como Benvenuto Cellini na sua vida sensual. Isso na literatura, principalmente, né? A arte é uma magnificação de todo ser humano. Esta concepção da arte dos homens do Renascimento não é apenas teórica, as obras confirmam em suas teorias. Não é já a arte como meio, mas o aparecimento da arte em si. E aí a arte começa a se tornar como um campo próprio, autônomo, né, existente em si mesmo, da arte pela arte, que se irá acentuada a partir do século XVI. A arte simbólica, que precede a arte clássica, caracteriza pela inaguadação da forma e da ideia. A ideia, ainda demasiado vasta, infinita como espírito, como concepções humanas, não consegue encerrar-se na imagem sensível e perfeita que é preciso dar. Essa distância desta inadequação entre forma finita e limitada, por um lado, e o espírito, por outro, que nasce toda a arte pré-clássica. O equilíbrio entre ideia e forma não está realizado. Observou-se, aliás, que, mais do que uma concepção do espaço, é uma concepção do tempo que é decisiva na arte da Renascença. Aí a gente vem à estética de Albert. Se lembra que eu falei que tinha um matemático que desenvolveu a perspectiva, do qual tratou todas as pinturas principais no Renascimento? Pois é, esse era Albert. Albert não é nem pintor nem escultor de profissão, é arquiteto. É o arquiteto do Palácio Rothesay. Ao mesmo tempo que compõe o seu tratado, foi o arquiteto do Templo dos Malestetas para Sigismundo. A partir de 1460, foi arquiteto conselheiro de Nicolau V. E aí ele desenvolveu toda a matemática da perspectiva, que eu mostrei lá na perspectiva da Santa Ceia, por exemplo. A definição da beleza está muito claramente expressa. É a corsitinitas, isto é, uma certa conveniência meditada em todas as partes. É a harmonia, a perfeição. Mas, como foi muitas vezes observado, essa definição é toda negativa. A beleza é uma certa conveniência racional, guardada em todas as partes, para o efeito a que se quer aplicá-las, de tal maneira que nada se poderá acrescentar, diminuir ou mudar sem grandemente prejudicar a obra. A beleza é alcançada quando qualquer mudança é sentida como prejudicial. Então você tem, de novo, a harmonia, a perfeição, só que não no centro do divino, de Deus, mas no centro do homem, da capacidade humana de criar e da sua intelectualidade, vinculando com o campo da ciência. Essa beleza tem um fundamento objetivo, é a mímesis aristotélica, mais alargada e transformada. É fundada na imitação da natureza, é a recriação dos organismos ao modo do processo natural. O campo em que ela pode agir e florir é vasto, abrange a vida e o pensamento dos homens, e ela modela o mundo. Subjetivamente, a beleza é, de acordo com o juízo dos especialistas, a distinção fundamental da unidade do ratio, da razão. Ratio é razão, tá? Em latim. Existe um verdadeiro conhecimento do belo que ultrapassa o sensualismo e o impressionismo dos gostos. Essa dupla ideia da razão com o mundo do sensível é o resultado de toda a especulação estética escolástica, que tem a ver com a ideia do São Tomás de Aquino que a gente já viu na aula passada.
Mas encontramos em Albert uma outra tônica e outras proporções. A ratio passa à frente de tudo. Em suma, o organicismo da obra de arte e a submissão às leis da harmonia e da perspectiva, tá? É a estética construída sobre o elemento da vida e o elemento da ordem. Com Albert, o classicismo desponta e o elemento de ordem predomina. Primeiramente, no livro 3 de sua obra, ele vai apresentar várias leis, e ele vai falar da forma, dessa harmonia, né, de linhas, ângulos, que tem a ver com a questão da noção da perspectiva. Enfim, o princípio, Leonardo da Vinci não fará mais do que tirar a conclusão de que toda esta distinção sagaz, quando louva a pintura acima de todas as artes, como sendo uma arte muito mais ciência e engenho, e como uma ciência inimitável, uma ciência semimecânica. E aí, Albert vai dizer assim: a arte tem uma relação com a ciência. A estética é interna da arte. A relação da arte com a moral, a vida e a conduta. O terceiro não interessa a estética. Termina a obra com considerações gerais e éticas. Desculpe. E aí Alberto continua. O belo é, no fundo, como para toda a estética racionalista, o perfeito, consinitas, aquilo que nada se pode retirar ou acrescentar sem prejuízo. Ele acreditava muito que quando você construía um desenho, uma pintura, uma escultura, o artista chegava a uma obra que, se ele modificasse qualquer coisa, iria deformar essa obra. Então, você tem um objeto a um ponto a chegar, e esse ponto ideal, quando você chegava a esse ponto ideal, era o ponto correto dessa obra e da proximidade da perfeição. Mas ele não vinculava a ideia de perfeição e racionalidade com a ideia de Deus. Isso é uma coisa bem importante de se lembrar. Na pintura, ele vai dizer o seguinte: as três categorias mais importantes é a circunscrição, a composição e a recepção das luzes. Lembra que eu mostrei para vocês na obra do Vermeer que ele fazia todo um trabalho de iluminação em cima da pessoa para ele fazer as pinturas dele, os retratos dele? Finalmente, a recepção das luzes é o triunfo magistral da importância do branco e do preto, da sua distribuição para o relevo, a importância que vai até o banimento dos fundos do ouro medievais e bizantinos, porque o ouro falseia o claro e escuro. Albert, como Leonardo, usa o processo do espelho e do seu singular relevo. Na própria cor, é a ciência do valor que, da última vez, como último tema, ressalta. Aí vem a ideia de Leonardo da Vinci. Para Leonardo da Vinci, a arte é inseparável da ciência e não é mais do que a aplicação dela. Ele vai atuar nisso com um rigor extremo. Estamos, pois, em plena mecânica e em pleno racionalismo. A estética de Leonardo, o misterioso, como Jean-Louis Proco diz, é cheia de sensualidade mística, mas com uma relação profunda com o campo da ciência. Mas é preciso que no artista haja um desejo não satisfeito e mesmo impossível de satisfazer. O racionalismo de Leonardo reserva um lugar à sensualidade, como na sua terminologia ele chama. Então, existe a aproximação com o campo da ciência, mas existe uma profunda noção de sensualidade, né, dentro das obras. Duas vias, segundo ele, se abrem ao artista: a imitação da natureza ou a substituição da realidade por um ideal. O artista deve contar com a liberdade absoluta, que tem de criar e acrescentar natureza à humanidade da sua imaginação. E aí configura
finalmente uma ideia de que o artista pode imaginar, ele pode criar, ele não tem censura, né? Ele pode idealizar, ele não precisa só estar preso à realidade. Isso é extremamente importante no Renascimento. Leonardo da Vinci é o tipo de artista que recolhe todos os frutos do humanismo em redor. Se é verdade que o humanismo é o primeiro lugar feito do livre pesquisa, a tenacidade paciente desse homem de ciência, desse homem de prática que foi Leonardo, seria por si só um exemplo. Bom, de acordo com seus manuscritos, né, a construção das suas máquinas, né, ele inventa a pintura terrível da figura de Górgona, né, deveria fazer recuar o inimigo. Ele é ainda quem constrói um jovem leão mecânico para que se abra diante do rei da França, Francisco I. E ele inventa as máquinas voadoras. Ele inventa uma porção de objetos, né? Todos ligados ao campo da ciência, com experimentações do campo da ciência e no campo da imaginação, né? Bom, essa é uma síntese da arte, na estética do Renascimento. A seguir, a gente vai falar sobre a estética do século XVII, que é o classicismo.